Está a começar o debate na semana na TSF Madeira e na Rádio Praia, hoje sem a habitual presença de Lionel de Freitas, mas com a comparência dos nossos comentadores, Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Boa tarde a ambos. Muito boa tarde. Boa tarde, Ruben. A nova lei do tabaco, o arrendamento forçado de casas e o fim dos vistos gold para a Madeira e a relação entre Miguel Albuquerque e Paulo Cafofo são os temas que serão discutidos ao longo deste debate. Se ainda nos sobrar tempo, podemos ainda falar sobre o vento no aeroporto, neste caso o Fundo de Compensação idealizado pelo Presidente do Governo Regional. Antes de passarmos a esses assuntos, como é costume, há nota prévia de ambos os convidados. Posso começar pelo Pedro Coelho. Boa tarde a todos. Minha nota de abertura era sobretudo um convite para todos os ouvintes. O município de Câmara de Lobos vai promover uma exposição no Museu de Imprensa da Madeira entre os dias 31 de maio e 7 de julho, no fundo que é uma memória dos totalitarismos na Europa, nomeadamente no século XX, as vítimas civis em 14 países da Europa, uma iniciativa do Instituto Mais Liberdade em parceria com o município de Câmara de Lobos, onde há diferentes relatos relativamente às atrocidades do nazismo, comunismo e fascismo, uma exposição que já passou pelo Parlamento Europeu em 2013, pelo Conselho da Europa em 2019, já passou em concelhos como, por exemplo, Porto, Braga, Aveiro, Lisboa, Faro, agora chega à Madeira, em particular à Câmara de Lobos. Portanto, era um convite e a nota que eu deixo é que, segundo foi dado a conhecer, esta exposição esteve programada para acontecer na Assembleia da República e foi votada, e portanto nós trazemos aqui para a Madeira e para o nosso Museu da Imprensa, e por isso estão todos convidados. Entre o dia 31 de maio e o dia 7 de julho temos esta exposição. Fica o convite, Miguel Silva Gouveia. Bom, muito boa tarde a todos. Reitero os cumprimentos aqui ao Ruben, bem-vindo aqui ao debate da semana também, e ao habitual colega de painel aqui, o Pedro, e também todos os nossos ouvintes. Eu hoje gostaria de, como nota de abertura, trazer uma preocupação que me tem sido alertada por muitos dos moradores de algumas zonas desta cidade, nomeadamente da zona velha da cidade do Funchal, e refiro-me à prometida revisão das leis do ruído, ou neste caso do regulamento dos horários de estabelecimentos comerciais, precisamente por existir muitas queixas de ruído aqui na cidade de Funchal. Houve um compromisso na reunião da Assembleia Municipal do mês de fevereiro de que estaria pronta até o final do mês de abril. Entretanto, já vamos quase no fim do mês de maio e ainda não há qualquer sinal à vista de que esse regulamento seja discutido. Fica também aqui o alerta para que se comece a colocar no terreno muitas daquelas que são as problemáticas, as questões que preocupam os funchalenses, e além da insegurança, do aumento da criminalidade e do consumo de substâncias estupefacientes, o ruído também é uma delas. Muito bem, ficam as notas de abertura dos nossos dois convidados. Passamos ao primeiro tema deste debate da semana. Nos últimos dias, como se já não bastasse a comissão de inquérito à TAP, muito se discutiu a nova lei do tabaco. O Governo da República planeia restringir a venda em bares, restaurantes, cafés, bombas de gasolina, bem como proibir a venda em máquinas automáticas. Por cá, Miguel Albuquerque não quer que as recentes alterações nesta lei sejam aplicadas na região e garantir que o Governo Regional vai lutar para que isso não aconteça. O Presidente do Governo disse mesmo que as alterações que recentemente saíram do Conselho de Ministros vão acabar por ser alteradas, e parece que tinha razão. O Estado já admite que pode suavizar em alguns pontos. Pedro Coelho, o que lhe apraz dizer sobre este tema? Muito bem, sobre este tema, em primeiro lugar, acho que é uma manobra política de António Costa, sobretudo quando temos um primeiro-ministro ausente do país, muitas vezes em Bruxelas,
ainda ontem presente num concerto de uma banda internacional, os Coldplay, e portanto para Mas foi em distrair, Coimbra, não estava fora do país. foi ontem, chegou do estrangeiro Foi em e Coimbra. foi ao concerto. Coldplay Portanto, foi em esta Coimbra. nova lei, neste momento, na minha modesta opinião, é para uma forma de distrair os portugueses sobre os reais problemas que nós enfrentamos, nomeadamente a comissão de inquérito à TAP. Esta primeira nota, António Costa é hábil e nessa linha o que está a fazer é, no fundo, distrair os portugueses. Sobre esta questão, o próprio PS não se entende. Aliás, o grupo parlamentar do PS, pela voz da ex-ministra da Saúde, Marta Temido, diz que algumas regras são consideradas abusivas, são intrusivas, que algumas restrições são excessivas, nomeadamente no que concerne à venda de tabaco em bares, restaurantes, cafés, bombas de gasolina, bem como a proibição de venda em máquinas automáticas. Portanto, o próprio PS não se entende, o Ministro da Saúde tem uma interpretação e os deputados do PS têm outra. Agora, é verdade que algo tem que ser feito. Sabemos que, na minha opinião, mais do que proibir, porque se nós não podemos errar, qualquer dia somos um rebanho, não é? Se não nos dá o direito de errar, qualquer dia somos um rebanho neste mundo. Agora, acho sobretudo que nós podíamos, em termos de imposto sobre o tabaco, podemos penalizar mais. Aliás, o tabaco podia ser mais caro, no fundo, para ir restringindo o seu consumo. Aliás, diz-se até que em Portugal o tabaco é barato em comparação com outros países da União Europeia. Sim, porque a receita do tabaco, o imposto sobre o tabaco, é largamente consumida depois pelos tratamentos hospitalares que essa doença provoca, não é? Nomeadamente o cancro dos pulmões, por exemplo. Agora, acho que isto tem que ser estudado, é mais uma medida avulso, como disse, não foi discutida. Repare que até o próprio grupo parlamentar do PS tem algumas recomendações e o próprio governo já admitiu que tem que suavizar as restrições. Agora, tem que ser favorável, nomeadamente em espaços perto de edifícios públicos, de hospitais, que obviamente junto das escolas, que devemos restringir o consumo e a promoção desse consumo. Fala-se também em alguns espetáculos musicais que essa venda seja proibida, e sabemos que muitas vezes os grandes sponsors desses espetáculos musicais são as grandes tabaqueiras. Portanto, nada contra aquilo que se faça em prol da redução do tabaco, tudo a favor a que, à semelhança de outros países europeus, que se penalize ainda mais em termos de impostos o tabaco. Agora acho que estas formas de governar avulsas, limitando, mas depois não limitando, a questão dos restaurantes que têm que se adaptar, segundo vi, a venda já será muito restritiva já em 2023, já salvo erro, em outubro, casinos, bingos, salas de jogos, aeroportos, também será proibido. É que sabemos que alguns aeroportos têm as salas para as pessoas poderem fumar, segundo está na nova proposta de lei do tabaco. Não será possível, mesmo nesses espaços específicos para as pessoas fumarem, não será possível. O que eu tenho a dizer sobre este assunto? Acho que o Estado português deve fazer mais, porque temos ainda muitos fumadores. Há estudos que indicam que cerca de 30% dos homens são fumadores e cerca de 18 ou 19% das mulheres também fumam. A idade tem vindo, felizmente, a aumentar. Agora os jovens experimentam o tabaco, o consumo do tabaco mais tarde. Agora, tudo o que for para fazer para restringir ou limitar esse consumo é positivo, desde que, obviamente, não toque nas nossas liberdades. Não vejo qual é o problema num espaço amplo, aberto, que uma pessoa não possa fumar um cigarro. Agora, repare, por exemplo, ontem, na Comissão Parlamentar de Inquérito, depois de 6 horas, o ainda ministro João Galamba pediu um intervalo de 10 minutos para fumar um cigarro. Também estava a ser um bocado enxovalhado novamente por alguns deputados na comissão, mas ele pediu mesmo para sair para fumar um cigarro. E, portanto, acho que as pessoas também devem ter esses momentos de prazer, sendo que em espaços fechados, perto de alguns edifícios públicos, sabemos que há os fumadores passivos. Muito tem que ser feito para proibir, sendo que o próprio PS não se entende sobre esta matéria. Miguel Silva Gouveia, seria execuível aplicar esta lei aqui na região?
Bom, eu antes de mais gostaria de fazer aqui uma introdução, pegando aqui em alguns tópicos que o Pedro falou e aqui alguns nexos de causalidade que não se podem pura e simplesmente dizer que fumar não é uma doença por si. Fumar pode eventualmente Claro. originar um conjunto de problemas de saúde. Aliás, é por isso que os maços de tabaco também têm esse disclaimer, essas indicações. Mas eu fui fumador durante 10 anos, felizmente já há 16 anos que deixei de fumar, e lembro-me que na altura o maço de tabaco custava 2,5 €, 3 euros, e agora já nem sei quanto é que custa, mas se calhar é mais do que 5 euros cada À um, volta de 5 provavelmente. euros, sim, sim. Mais do que 5 euros. Portanto, em termos de custos ou de preço pelo maço de tabaco, os custos têm vindo a subir de uma forma galopante nos últimos anos, sem que isso represente para um fumador um benefício imediato para quem quer deixar de fumar. O que é que eu quero dizer com isto? Não há, há impostos muito elevados, e só dar aqui um exemplo na região. A região tem, nestes primeiros 3 meses deste ano, no primeiro trimestre deste ano, recebeu 5 milhões de euros de impostos sobre o tabaco, 5 milhões, o que representa um aumento de 60% em relação ao período homólogo do ano passado. Portanto, aumentou, em termos de receitas de impostos, 60%. Se formos a ver aquilo que a Madeira oferece, em termos de apoio para quem precise de deixar de fumar, acho que a única coisa que está incluída é uma consulta de desistência tabágica ou de tentativa de deixar de fumar. É uma consulta. O que é manifestamente pouco para Acho que é as mais de uma pessoas, consulta, Miguel. para que as pessoas possam deixar de fumar. Isto só para contextualizar, porque na verdade os fumadores são, de um ponto de vista líquido, contribuintes líquidos, portanto, pagam muito mais do que depois acabam por tirar proveito, mesmo de uma forma preventiva, se quiserem deixar de fumar. Agora, em relação a este pacote de lei propriamente dito, eu não estou muitas vezes de acordo com o Presidente do Governo Regional, mas nesta matéria até subscrevo a extemporaneidade deste pacote de lei. Não me parece que seja a altura, não há sequer uma vaga de fundo, nenhum problema. Isto não é um problema que neste momento devamos, no fundo, aplicar as nossas energias. Não há neste momento um problema de consumo de tabaco. Há problema de consumo de drogas. E se estivéssemos a discutir uma lei sobre a penalização e criminalização de drogas leves, de criminalização de consumos das novas substâncias psicoativas que têm transformado muitas vidas de Portugal de norte a sul, e aqui na Madeira temos tido, infelizmente, essa necessidade muito premente, aí sim, isso é algo que faz sentido discutir em qualquer altura, ainda mais quando temos em oposição, ou aqui estamos a falar de uma discussão vasta de limitação de liberdades numa lei sobre o tabaco, que me parece altamente repressiva, e eu, atenção, eu não sou fumador, mas respeito, ou gosto que respeitem a minha liberdade de não fumar, mas também desejo que os outros possam ter a liberdade de que conscientemente possam decidir se querem fumar nos espaços onde isso é permitido. Agora, fazer um debate nacional disruptivo na sociedade portuguesa sobre os consumos das novas substâncias, esse é o debate que precisa de ser feito. Não me parece que o tabaco seja neste momento uma prioridade ou uma preocupação. Deve ser sim os problemas das drogas sintéticas, o seu crescimento, os efeitos que isso tem na saúde psicológica de famílias, na criminalidade, como temos assistido aqui na Madeira, e na manutenção da pobreza, que também a região, sendo a região com a taxa de risco de pobreza maior do país, segundo os dados do último boletim, do boletim anual, que foi lançado pela nova Business School of Education e por outras 2 entidades, 1 em cada 4 pessoas na Madeira está em risco de pobreza. O debate deve ser feito por aí, e esse é que devíamos concentrar as nossas energias. Pedro Coelho. Só uma pequena nota final, sublinhando aquilo que o Miguel disse e aquilo que eu comecei a dizer na minha intervenção. Foi uma manobra política de António Costa, sobretudo para desviar
à atenção dos portugueses dos graves problemas que nós temos, da crise política que nós estamos a viver, sobretudo a questão da TAP, e, portanto, veio esta lei para, no fundo, agradar, no fundo, a algumas pessoas, mas que não resolve, e esta questão das drogas pesadas e leves, essa sim merecia já neste momento um debate alargado e, sobretudo, mudando algumas das normas jurídicas que nós temos neste momento em Portugal. Aliás, sobre essa questão, o diretor da UCAD esteve esta semana na Assembleia da República para discutir precisamente esse tema e até indicou que já se vende Blume, uma dose de Blume por 50 cêntimos. Passando a outro tema, e continuando na Assembleia da República, a proposta de lei do Governo que consagra as medidas do pacote Mais Habitação foi aprovado na generalidade esta manhã na Assembleia da República, com os votos, lá está, favoráveis do PS, abstenções do PAN e do LIVRE e votos contra dos restantes partidos. Fica assim chumbado, por exemplo, o regime especial de vistos gold para a Madeira, tal como era a intenção de Miguel Albuquerque, neste caso, que fosse mantido. A questão do arrendamento forçado em casas de volutas não fica ainda bem claro se a Madeira terá ou não de aplicar esta lei, mas tudo indica que terá, uma vez que António Costa tinha apenas anunciado que as regiões autónomas ficavam livres de restrições apenas no que dizia respeito ao alojamento local. Não sei se recordam desse anúncio. E perguntava-lhe, Pedro Coelho, se há muitas casas de volutas em Câmara de Lobos. Existem algumas. O município de Câmara de Lobos participou na discussão pública do programa Mais Habitação, que teve o mérito de falar de habitação. Esse foi o mérito deste programa. No entanto, há normas que os municípios não podem aceitar, e uma delas tem a ver com essa da questão do arrendamento coercivo, forçado, em que a Câmara Municipal é que passa a ser a má da fita, não é? Portanto, com casas de volutas ou em mau estado, o Governo Central vem dizer que a Câmara, num prazo de 90 dias, tem que notificar os proprietários, tem que fazer as intervenções que forem necessárias, e para essas intervenções há uma linha de crédito de 150 milhões de euros, ou seja, iria aumentar o endividamento da Câmara Municipal e, portanto, perante este facto, o Estado imputa à Câmara Municipal essa responsabilidade e ia, no fundo, criar mais um problema. O que nós precisamos em Portugal é de soluções, não é de criar mais problemas. Nós temos que ter mais soluções para os problemas que já nós temos, não é criar mais problemas. E, portanto, o Estado, que teve durante muitos anos sem construir, o Estado que lançou um programa que é Primeiro Direito, que a Câmara Municipal também já concorreu e que está com enormes dificuldades em executá-lo, tendo em conta o valor metro quadrado que foi estabelecido, e tenho já nota do Continente que esses critérios vão ser alterados. Aliás, câmaras como Câmara de Lobos, Guimarães, Sesimbra estão a pressionar o Governo da República para que se faça essa alteração. Segundo sei, uma lei que já foi aprovada há 3 meses atrás ainda não foi promulgada, e é isso que se quer, não é? Que sejamos mais ágeis, que até 2026 consigamos executar os investimentos no âmbito do PRR, que as pessoas tenham habitação, que é um direito que está na Constituição. Agora, obviamente, esta questão do arrendamento coercivo é uma matéria que os municípios não podem aceitar. O município de Câmara de Lobos já disse que não ia cumprir, mas agora também é penalizado, porque os municípios têm direito a uma taxa adicional em sede de IMI, um agravamento em sede de IMI para os prédios devolutos e degradados, e bem, porque há uma majoração pelas pessoas não usarem aquelas casas. Se não fizerem esse arrendamento coercivo, não têm direito a essa receita adicional. Agora, acabo, como comecei, é mais um problema nesta questão do arrendamento coercivo, e o que nós precisamos é de soluções. Quanto ao fim dos vistos gold, só para... Quanto ao fim dos vistos gold, é mais um erro, porque, segundo dados que tenho, parece-me que as vendas aqui na Madeira dos vistos gold, do imobiliário, representam cerca de 5% desse, no fundo, do investimento imobiliário que é feito. Cerca de 5% é que são pessoas que são detentoras desse visto gold.
É preciso ter a consciência que a Madeira precisa de captar investimento estrangeiro. Não tenho certeza se essa questão é a questão que tem inflacionado o valor das casas, como disse, apenas 5%. Eu penso que o que inflacionou foi sobretudo o custo dos terrenos e o custo da mão de obra e dos materiais de construção civil, nomeadamente o ferro e outros. Agora acho que foi uma medida que foi errada pelo Governo da República, porque Lisboa e Porto tiveram uma fase de transição. Segundo sei, durante 10 anos este regime vigorou em Lisboa. O que a Madeira pedia também um regime transitório para que na Madeira. É preciso termos a consciência que se algumas pessoas compram essas casas, o dinheiro fica na Madeira. São pessoas da construção civil que têm mais rendimento, são mais impostos, são operários da construção civil que, com o rendimento do seu trabalho, vão ao supermercado. O supermercado também ganha com isso, é mais IVA, é mais IMT, portanto, gera alguma atividade económica aqui na Madeira, e acho um erro, porque a Madeira não é Lisboa. Lisboa, sim, já estava saturado, teve o seu prazo para se adaptar à extinção dos vistos gold, e foi isso que foi pedido pelo Presidente do Governo, que faz sentido, e obviamente, infelizmente, não foi aceito na Assembleia da República. Miguel Silva Gouveia. Não, eu acho que é importante, se calhar, contextualizar novamente aquilo que se está a falar. O pacote Mais Habitação envolvia medidas que são medidas para os governos, seja o Governo da República, seja governos regionais, e medidas para os municípios. E não podem as medidas para os municípios ser tratadas de forma diferente no continente do que nas regiões autónomas. Ou seja, aquilo que são os direitos dos municípios devem ser os mesmos no continente e nas regiões autónomas, e os deveres também. Daí que o alojamento local, sendo uma lei da República, tenha sido, a nível nacional, estabelecido determinado conjunto de requisitos, e às regiões autónomas deixou-se essa responsabilidade para as regiões autónomas. Já no que diz respeito aos devolutos, os prédios devolutos são uma competência municipal exclusiva. E o Pedro dizia que há alguns devolutos no Conselho de Câmara de Lobos. Eu, quando estive com funções executivas na Câmara do Funchal, foi quem começou o processo de identificação de prédios devolutos, que o Orçamento de Estado, a partir de 2016, define a obrigatoriedade das empresas de serviços essenciais, nomeadamente água e eletricidade, de identificar casas sem consumos. E os prédios devolutos são casas que não têm consumos, ou seja, que têm contratos zero, ou que não têm contratos, ou que têm contratos com consumos próximos do zero. E no Funchal são cerca de 8.000 frações que estão nessas circunstâncias. 8.000, obviamente que inclui espaços comerciais, que não podem pura e simplesmente ser identificados como habitação. Mas dentro destes 8.000, compete à Câmara identificá-los, compete às empresas de eletricidade e de água informar as câmaras. E as câmaras têm a possibilidade das duas uma. Ou não fazem nada, ou identificam e informam a autoridade tributária que aquelas casas estão em situação de devoluta, e o IMI sobre essas casas é triplicado. Há uma majoração a triplicar o IMI. Aquilo que o pacote Mais Habitação agora definiu foi: as câmaras têm a liberdade de promover o arrendamento coercivo, ou não, mas se optarem por não o fazer, não podem, dessa forma, ter essa majoração ou esse agravamento de IMI. Porquê? Porque assume-se que a Câmara não identifica porquê é que se classifica uma casa como devoluta, porquê é que se agrava o IMI. É para, de alguma forma, convidar o seu proprietário a colocar a casa no mercado. E de acordo com aquilo que são as regras de mercado, quanto mais casas estiverem disponíveis no mercado de arrendamento, mais baixos serão as rendas, mais acessível será a habitação. O princípio é um princípio marshalliano, de economia básica, de qualquer estudante de primeiro ano de um curso de economia saberá. Ora, aquilo que se está a fazer aqui na Madeira é aquilo que se pensa fazer para o resto do país. E eu não estou em desacordo com isso, até porque fui dos primeiros a classificar casas de lutas no Conselho do Funchal, precisamente por se verificar que existem muitas casas fechadas
E se alguém pretende efetivamente ter casas fechadas, pode fazê-lo, mas tem que pagar o IMI. E esse dinheiro, o que é que era aplicado? Era aplicado na Câmara, num programa que criámos na altura, que era o subsídio municipal ao arrendamento para ajudar as famílias, não podendo fazer com que os senhorios baixassem os preços, ajudamos as famílias a pagar essas rendas. Ora, aquilo que se está agora aqui a tentar fazer é mudar um bocadinho a filosofia e passar diretamente para o arrendamento e pagar depois aos senhorios. O princípio é o mesmo, a forma de implementá-lo aqui é um pouco diferente. Agora, em relação à Madeira, há outra coisa que e falando dos vistos gold, outra coisa que importa referir e separar naquilo que é a nível de construção, quando se fala de construção de habitação. Os vistos gold não acabaram. Os vistos gold acabaram com a compra de imobiliário. Ou seja, qualquer entidade, investidor estrangeiro que quer investir na Madeira ou em Portugal, mas falando aqui na Madeira, quer investir, criando emprego, comprando uma empresa investindo mais de €500 mil e criando empregos aqui na Madeira, pode tê-lo e tem o visto da União Europeia. Não pode fazer comprando prédios imobiliários, que era a maneira mais fácil, não é? Comprava um apartamento, €500 mil, na zona da ajuda, muitos daqueles que estão a ser construídos neste momento, que têm sido conscientemente colocados no mercado médio-alto, e assumamos esses apartamentos que estão neste momento a ser feitos, não são para os bolsos da esmagadora maioria dos madeirenses, são para bolsos de quem vem de fora com poder de compra. Portanto, esses apartamentos deixarão de poder ser utilizado esta figura dos vistos gold. E, ao contrário daquilo que o Pedro aqui referiu, que eu não concordo, não se pode dizer que essa construção não esteja a elevar o preço do mercado. Não está está a elevar o preço do mercado. Porque, por um lado, o preço da mão de obra não está a subir. Nós não vemos o pessoal da construção a ter salários, nem da hotelaria, a ter salários substancialmente superiores. E os preços dos apartamentos têm subido, se compararmos em linha com os últimos 10 anos, à volta de 30%. Agora, onde é que na hotelaria ou na construção os salários subiram 30% nos últimos 10 anos? Não subiram. Pelo contrário, o que está neste momento a acontecer é mão de obra irmos buscar mão de obra ao estrangeiro para virem para cá, construir para este pico de construção que estamos a ter agora. Muito também inflacionado pelo PRR e pelas necessidades de construção do PRR. E aquilo que se pretende, aquilo que depreendo é que o mercado funcione só para casas para ricos e para vistos gold e o PRR seja para fazer as casas a custos controlados, serão aquelas que a maioria dos madeirenses poderão ter acesso. Isso obviamente não é aceitável. O mercado deve funcionar para todos, porque caso contrário estamos aqui a criar um modelo completamente desigual, em que para uns a habitação é quase um modelo soviético que tem de se inscrever no Instituto de Habitação e esperar 20 anos para ter uma casa, e os outros que têm poder de compra compram uma casa, mas estamos a criar uma sociedade cada vez mais desigual e isso obviamente não pode ser. Daí concordo que este modelo, este pacote mais habitação venha a criar aqui medidas para esbater estas desigualdades e esperemos que dentro em breve isto tenha efeitos materiais no acesso à habitação também aqui na Madeira. Em Câmara de Lobos há muita gente à espera de Não, eu só queria colocar esta questão aqui novamente dos vistos gold. Como disse, do conhecimento que tenho, as vendas das casas que o Miguel fala na zona da ajuda e arredores, as vendas de vistos gold são residuais, são sobretudo pessoas que não são da Madeira, mas não é através dos vistos gold, e portanto acho que é uma forma de captar investimento estrangeiro. Não está provado por nenhum estudo que isso inflacionou o valor de mercado da habitação. É verdade que os operários de construção civil hoje ganham mais do que ganhavam há um ano atrás. Para lhe dar um pequeno exemplo, um bom operário de construção civil, um bom mestre hoje, ganha mais do que um engenheiro que vai trabalhar pela primeira vez para uma Câmara Municipal. Portanto, não tem... Podemos estar a falar, o conhecimento que tenho é que um bom mestre, um bom encarregado, hoje pode ganhar €1.500. Não era €1.200. Portanto, hoje em dia, tendo em conta a falta de mão de obra, obviamente quando há menos mão de obra, os valores aumentam. Mas queria colocar aqui uma questão. Eu sou defensor da propriedade privada
E quando falamos em casas devolutas, o Governo da República diz o seguinte, diz que não são consideradas casas devolutas as casas de férias e as dos imigrantes, bem como aquelas que estão vagas porque o respectivo dono está num lar ou a ter cuidados permanentes. Também não é considerada a situação, como disse ainda há pouco, de casas de férias. Agora, a verdade é que a lei já prevê que todas aquelas casas que não tenham consumo de água, luz, gás e telecomunicações são casas devolutas. Agora, eu pergunto o seguinte, imaginemos que há uma pessoa... Isso já estava na lei. Imaginemos que há uma pessoa que, num determinado momento da sua vida, porque trabalhou para isso, porque tem rendimentos para isso, num determinado momento diz o seguinte, eu vou comprar 4 habitações, 4 frações, tenho 4 filhos e quero comprar 4 para eles. O preço era bom porque eu tinha dinheiro e comprei. E as casas ficam devolutas num determinado momento, que pode ser 4 ou 5 anos. E a pergunta, agora vem o Estado dizer, porque não vive lá ninguém, porque não é uma casa de férias, porque não sou imigrante, tenho que entregar aquelas casas. Trabalhei uma vida toda e quis dar uma casa, não há muitos casos destes, como é óbvio, agora trabalhei uma vida toda, quis dar uma casa a cada filho e comprei 5 ou 6 anos depois, imaginemos, comprei quando cada filho, um tinha 13 anos, ou 14, um 15 e um 16, só depois, mais tarde, é que vão ver para essas casas, e para as casas estarem devolutas, não terem porventura o registro da fatura energética e de telecomunicações, o Estado vem dizer, não, aquela casa que você comprou para o seu filho, queria dar, mas ele ainda não está lá, não, você agora tem que pôr arrendamento social, porque nós é que mandamos, quer dizer, nós não fizemos nada durante 30 anos. Nós não fizemos nada durante 30 anos. Mas a casa é devoluta, mas você queria dar ao seu filho, não. Ninguém fala em arrendamento social. Arrendamento social, o Estado o que vem dizer. As pessoas são livres de porem a casa no mercado de arrendamento? Não, aqui não são livres. São livres? Não. Livres de pôr. Não. Tu podes não pôr. Só que se optares por não pôr, tela fechada, tens o agravamento no IMI. É ideia inicial, o diploma, o que estava no corpo da proposta, o que estava no corpo da proposta. Eu tenho uma casa de família, que é da minha avó, estava fechada, está devoluta neste momento, está a pagar mas o que estava no corpo da lei, não está em condições de ser o que estava no corpo da lei, o que está no corpo da lei neste momento é arrendamento forçado. Arrendamento coercivo. Quem é que decide se arrenda ou não? É coercivo. Quem é que decide? É coercivo. O Estado identifica uma casa. Não se falou aqui que é os municípios que decidem? Os municípios têm que identificar. Não. Mas... Quem arrenda é o município. Não, desculpa lá. Quem arrenda é o Estado. O município é quem arrenda o Estado. O município decide se quer colocar no arrendamento coercivo ou não. Se não quiser, é o que está na lei. Se não quiser, não pode aplicar o agravamento. Mas a ideia é do Estado, se a ideia é do Governo da República, se a ideia dessa Porquê é que o município A, B, C ou D é que tem que ser um mal da fita? Quantas o Estado, é que tu tens quantas é que tens Miguel, não tenho de cor, não tenho aqui os dados, não minha Agora, na Madeira só a questão que se coloca na prática, estamos aqui a discutir, só o Funchal é que na prática vai ter se confrontar com esta situação, porque todos os outros, como não declaram devolutos, na prática não têm devolutos. A entidade que declara os devolutos é o município. Se o município não declara, não existe. Miguel, mas eu pergunto, o exemplo que dei, que não acontece muitas vezes, mas é alguém que comprou 3 apartamentos, quer dar um apartamento a cada filho, durante um determinado momento as casas não estão habitadas, são consideradas devolutas para o Estado, e agora vai uma Câmara Municipal e vai dizer, olha, meu senhor, você tem essa casa, a casa neste momento está devoluta, tem que fazer arrendamento coercivo. Não tem. Tem que fazer. Pedro, não é assim que funciona. Nós temos 308 municípios no país. Nem todos os municípios têm necessidade de habitação como os municípios mais centrais. Porque é que muita gente... Os municípios do litoral faz sentido. Os do interior. Mas acho que há necessidade, há falta de habitação. Mas, Miguel, a lei nem diz... A lei quando fala nesta questão... Ninguém quer ir para lá viver.
da lei. Como é que se pode conceber que seja uma lei igual para tudo? Mas Tem que é. ser os municípios. A lei é igual, mas são os municípios que decidem se querem aplicá-la ou não. Mas são penalizados se não... Não são penalizados. São penalizados a questão daquela receita adicional Mas a receita IMI. adicional, se tu não tens nenhuma receita adicional agora, se tu não identificas nenhum devoluto, não há receita adicional. Miguel, Lisboa e Porto, Câmara de Lobos, quando sai a atual presidência da Câmara do Funchal, já afirmaram que não era aplicar esta medida. Que não vão aplicar, pronto. Estão os funchalenses e os camarlebenses à vontade para ter casas fechadas. Mais uma vez, nós Mas queremos depois, quando alguém ter te for bater problemas. à porta, quando alguém te for bater à porta e tu mandares para a porta do Instituto pedir casa e disseres vá ao Instituto de Habitação se inscrever junto com as mais de 5.000 famílias que estão lá à espera, em lista de espera, lembra-te que tu tinhas instrumentos em tua mão, tu, os autarcas, e optaram por não usar. Só que a diferença é que eu não posso pedir a um privado e não posso ir a um privado com esse instrumento, e o Estado que devia ter feito era, durante um determinado tempo, criar condições, construir habitação para essas pessoas que E precisam. construir. O PRR, o primeiro direito é que tu ganhaste de quê? E ela agora É o dinheiro do Estado. está a começar agora. E quantos anos nunca se fez nada? Começar agora não. A Madeira que está à frente, no âmbito do PRR regional, como é público. A Madeira está à frente. Claro, nesta questão está muito à frente, Que é na habitação. a habitação. Porque começou a fazer, porque o dinheiro inicialmente que vai para o primeiro direito, depois foi financiado pelo PRR, Mas começou, tu vês muita habitação aqui a ser construída e não vejo isto no continente. por privados. Está bem, mas é o governo é o dono da obra, há privados que estão a fazer em regime de empreitado e depois vão entregar e vão vender essas casas ao governo e o governo depois vai disponibilizá-las no mercado de arrendamento. Essa ainda é outra questão que eu gostava de saber como é que é. Como é que se vai disponibilizar no mercado de arrendamento de casas? Quais são os critérios que serão feitos? Porque muitas dessas obras estão neste momento a ser feitas. Supostamente os acordos, as estratégias locais de habitação já tinham famílias identificadas. Não podes identificar uma pessoa, no caso do município já de Câmara de Lobos, as pessoas estão identificadas, os 300 e tal agregados estão identificados, são pessoas neste momento já deveriam saber. Graves, sobre lotação, pessoas vítimas de violência doméstica, portanto as pessoas estão identificadas, nós já adquirimos 2 habitações que estavam no mercado vítimas de violência doméstica tradicional. No nosso caso entrou, na nossa estratégia local de habitação entrou. Que tu tens vítimas de violência doméstica a morarem junto dos agressores à espera de uma casa do PRR? Eu tenho pessoas identificadas, vítimas de violência doméstica, em que são situações prioritárias em questões de habitação. Enquanto a casa não fica pronta, vivem debaixo do mesmo teto. Miguel, há situações às vezes são complicadas e, portanto, nós não conseguimos resolver tudo. Agora, estamos a resolver e já resolvemos um problema desses. Muito bem, vamos passar para o, para o próximo tema. Se ainda nos restar tempo, ainda abordamos o tal vento do aeroporto, mas antes, Paulo Cafofo iniciou ontem, na qualidade de Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, 3 dias de visita à Madeira. Na agenda não existiu, ou neste caso até nem existe, nenhum encontro previsto com o Presidente do Governo Regional e coube ao Diretor Regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Rui Abreu, fazer as honras da casa. Paulo Cafofo admitiu, depois de se reunir com Rui Abreu, que preferia ter se encontrado com Miguel Albuquerque. Pedro Coelho, o que é que lhe parece? Eu acho que Paulo Cafofo está a ser recebido por todos os municípios. Curiosamente, não foi ao município porque estranho, é um município de um camarada seu, onde está um camarada seu, que é o Porto Muniz, ex-líder do PS, e que, curiosamente, Manuel Câmara não quis receber Paulo Cafofo, nem indicou nenhum elemento da sua variação para o receber. Por outro lado, fui à Câmara Municipal do Funchal. Foi à Câmara Municipal do Funchal, também esteve em Câmara de Lobos, e por acaso já tinha assuntos, quando recebemos a carta, diz qual é o dia que o Sr. Secretário de Estado está disponível. E nessa linha também tinha um compromisso e o vereador que me substituiu recebeu muito bem o Sr. Secretário de Estado, colocou algumas questões, sobretudo o que tem a ver com as transações comerciais com a Venezuela, com a questão de termos muitos luso-descendentes
que saíram da Venezuela, que estão neste momento na Argentina e no Chile, e que há uns problemas consulares, que a questão também do ensino da língua portuguesa, portanto, tudo isso foi debatido hoje de manhã na Câmara Municipal, e o Sr. Presidente do Governo, segundo a nota pública, também não tinha agenda, mas, obviamente, a questão das comunidades madeirenses está sob a sua tutela, o diretor regional Rui Abreu, e, portanto, foi uma reunião tida, portanto, não vejo nenhum problema. Acho que o Sr. Secretário de Estado acho que fez bem ouvir os municípios. O que é estranho aqui é que Paulo Cafofo diz que gostava de ser recebido pelo Presidente do Governo e foi pelo seu secretário, pelo senhor diretor regional, deveria ter dito que o Conselho como Porto Muniz, que tem muita gente na diáspora com origem naquele Conselho, sobretudo na Venezuela e África do Sul, peço desculpa, o não ser recebido não deixa de ser estranho, e essa questão que Paulo Cafofo devia ter referido. Mas Miguel Albuquerque não poderia ter estado ao lado de Rui Abreu nesse encontro, por exemplo? Não, eu acho que se Miguel Albuquerque tivesse agenda, tinha recebido Paulo Cafofo. Portanto, se não tinha agenda, alguém tinha que Justificou com o receber. Conselho de Governo. Sim, penso que ele estava certamente ocupado, mas não deixou de responder ao seu secretário de Estado e, obviamente, quem o recebeu foi o diretor regional das comunidades, que tem essa tutela. Muito bem. Miguel Silva Gouveia. Bom, sobre esta visita de Paulo Cafofo aqui à Madeira, recordo-me neste programa nós termos aqui referido sobre ainda antes, na altura de formação do governo, que Paulo Cafofo ficaria bem como secretário de Estado das comunidades e das autonomias, e parece que esta visita vem quase consagrar essa visita também às autonomias, mas isto era só em passant a falar sobre isto. Desejar, em primeiro lugar, dar os parabéns a Paulo Cafofo, que fez anos ontem, quando começou as suas visitas oficiais, já 52 anos. 52 anos. É um bom mote para fazer uma visita na sua terra natal, mas de qualquer das formas não compreendo o timing. O propósito até pode ser nobre, mas o timing da visita, acho que deveria de existir uma articulação entre gabinetes, precisamente para permitir que todas as entidades que deveriam ser sondadas e auscultadas, sejam câmaras municipais, direções regionais, governo regional, tivessem agenda. Portanto, não me parece que seja admissível que, chegado cá, parece que as coisas foram marcadas assim um pouco Não, Miguel, fora dos gabinetes, não sei. A carta que nós recebemos, no caso da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, recebeu uma carta a dizer que o Sr. Secretário de Estado não ia fazer uma visita à Madeira e queria ouvir os municípios, e tinha disponibilidade de duas datas, que era o dia de ontem e o dia de hoje. Portanto, as datas já foram pré-estabelecidas pelo Sr. Secretário de Estado. Sim, tudo bem, acredito que possam ter sido pré-estabelecidas, mas o que eu acho é que deveriam ter sido coordenadas de forma a poder receber toda a gente. Se calhar dava jeito de passar os anos junto da família. Paulo Cafofo não é propriamente uma pessoa desconhecida aqui da ilha, tanto quanto me apercebo, ele tem vindo com alguma regularidade aqui à Madeira, nomeadamente nas suas funções, não enquanto governante, mas enquanto dirigente do PS. Ele é o presidente, salvo erro, do Conselho Regional do Partido Socialista, e muito provavelmente, se tinha esta intenção de auscultar, poderia fazê-lo, se calhar, ou no ano passado, mais cedo, ou se calhar depois das eleições regionais. E recordo que Marcelo Rebelo de Sousa, em 2019, quando convidado a fazer as cerimónias do Dia de Portugal e das comunidades portuguesas aqui no Funchal, optou por não o fazer porque existiam eleições regionais em 2019. Acho que era um exemplo e um mote que deveria de ser seguido pelo Governo da República. Se vem à Madeira reunir, devia fazê-lo, obviamente, nas suas funções de militante e dirigente do Partido Socialista, ajudando
os seus camaradas de partido numa luta numa luta difícil eleitoral que este ano o Partido Socialista também terá. Desta forma, não me parece não percebo como é que isto pode vir a ajudar e a comprová-lo. Basta assistir aqui às palavras ou ouvir as palavras do Pedro Coelho, que concorda e acha muito bem esta visita de Paulo Cafofo. Obviamente, isso significa que saiu em benefício do PS da Madeira e, obviamente, em prejuízo do PS Madeira. Eu vou dizer aquilo que o Miguel está a pensar, mas não pode dizer. Quando o Miguel Gouveia, e vai-me corrigir se estiver enganado, quando o Miguel Gouveia diz que Paulo Cafofo devia vir cá, enquanto secretário de Estado, reunir com diferentes entidades depois das eleições regionais, está a querer dizer que agora está a ofuscar o líder do PS Madeira. Sabendo que temos eleições regionais este ano, a vinda de Paulo Cafofo antes dessas eleições, na leitura de Miguel Gouveia, que não disse aqui, não está a ajudar nada o PS. Eu acredito que... Não, disse isso aqui que não. Disse objetivamente que não ajudava. Eu disse que não ajudava. Claro, o que é que acontece? Acho que esta auscultação, não sei o sumo que vamos tirar desta... Acho que o Secretário de Estado, pelo menos pelas informações que tenho do vereador que o recebeu, não trouxe grandes novidades, mas porque agora? Se calhar dá jeito de passar os anos junto da família. Ele não precisava de marcar uma visita para cá. Claro, mas isso vem cá muitas outras vezes, isso também não é por aí. Foi perceber. Ora, que não me parece que seja vindo à Madeira para dar palco nacional aos presidentes de Câmara do PSD, ou pelo menos aqueles que o recebem. Não foi o caso aqui do Pedro Coelho. Para dar palco aos reiterados queixumes do PSD que nunca consegue resolver os problemas e fica quase como um moço de recados para levar para o Governo da República esses mesmos queixumes. Eu não vejo como é que isto ajude, por um lado, a Madeira, por outro lado, a própria imagem de Paulo Cafofo e muito menos o PS Madeira e o seu líder, Sérgio Gonçalves, que neste momento está a tentar fazer uma campanha, montar uma estratégia para as regionais. Parece-me que o timing e o propósito desta visita passaram ao lado daquele que seria uma estratégia correta para o PS Madeira. E o que lhe parece, já agora, a ausência de visita ao Porto Menezes? Não, essa matéria eu não ouvi ainda o Presidente de Câmara de Porto Menezes, nem li dar ou transmitir qualquer informação sobre isso. Eu só li aqui no diário que Albuquerque e Câmara fora do roteiro de Cafofo. Foi isso que li. Não percebi quais são os motivos. Mas de qualquer das formas a visita no seu todo parece-me que foi marcada de uma forma extemporânea. Muito bem. Só uma pequena nota, só prova que o PS está dividido e que não é alternativa para governar a região autónoma da Madeira. Celso, perguntava se ainda temos tempo. 10 minutos, ok. As costas. Perguntava então, falávamos então sobre a questão do vento. No início do debate foi equacionada essa hipótese, resta-nos tempo para falar sobre isso. Miguel Albuquerque propôs a criação de uma taxa para suportar um fundo que possa ser usado para compensar os passageiros ou companhias afetadas pelos constrangimentos e a inoperacionalidade que volta e meia afetam o aeroporto da Madeira. Isto numa semana em que também se discutiu a instalação dos novos radares no aeroporto da Madeira, em que ficou claro que só serão instalados em 2025 e só nessa altura é que os limites de vento serão revistos. Pedro Coelho, parece-lhe uma boa solução. E fui dos primeiros autarcas aqui na Madeira a defender a aplicação da taxa turística, um produto teórico regional. Fui dos primeiros a defender isso. Acho que faz sentido a aplicação da taxa turística. A taxa turística podia ser importante também para financiar as instituições, estes constrangimentos que
têm acontecido no aeroporto. Repare que alguns pontos turísticos da Madeira hoje já são pagos, e em algumas reportagens que fomos vendo antes da aplicação ou a quando da aplicação desses valores, nomeadamente no Cabo Girão, alguns turistas até estranhavam porque é que não era pago antes. Portanto, acho que esse pagamento é importante para manter o espaço mais limpo, aprazível, e acho que essa taxa seria importante por duas razões. Primeiro, podíamos estar a falar numa receita anual de 16, 17 milhões de euros. Já existe essa taxa em muitos sítios, Lisboa, Porto. Para Lisboa e vai a Porto, tem uma dormida e paga. Portanto, essa receita adicional de 15, 16 milhões de euros era importante. Desonorava o orçamento da região autónoma da Madeira, porque a Associação de Promoção da Madeira é suportada pelo orçamento da região. Portanto, esta taxa podia, no fundo, ser importante, porque desonorava, até poderíamos, porventura, baixar os impostos aos madeirenses se tivéssemos essa taxa. Depois tem uma grande vantagem, é que os políticos não têm que ter medo desta taxa, porque quem paga a taxa não vota em nós. Os turistas vêm cá, pagam, poderão, porventura, ficar chateados que não ficam, porque já acham que isso é comum nos grandes polos turísticos, e, portanto, mesmo algum, um ou outro que fique chateado, também não vota cá. Mas, independentemente desta questão, que foi só aqui um à parte, essa taxa faz todo o sentido. O Presidente do Governo disse que iria pensar nessa questão. Acho que é importante haver um fundo, uma ecotaxa ou uma taxa turística que, no fundo, apoiasse os nossos turistas para continuarem a sair da Madeira com uma boa imagem. Muitas vezes as companhias aéreas também não são responsáveis pelos ventos, pelo tempo, e depois vemos imagens de pessoas no aeroporto à espera de delegação. Muitas delas temos que concordar que já vêm com um budget, com um orçamento próprio, portanto, para aqueles dias, portanto, não têm mais recursos financeiros. Essa é uma questão que eu concordo com o Presidente do Governo. Esta questão deve ser avaliada, estudada, os constrangimentos do aeroporto têm sido com alguma frequência ultimamente, e isso é notório e é factual. A questão dos ventos, tenho ouvido alguns especialistas, nomeadamente pilotos também. Há um que é muito conhecido, que agora reformou-se, Timóteo, que diz que no caso, na opinião desse piloto ou antigo piloto, não havia problema nenhum se os limites do vento fossem alargados, mais 5 nós são sensivelmente mais 20 km por hora, e que com a pista, posso estar enganado, com a pista com a extensão nova que nós temos, mais cerca de 1000 metros, não haveria risco. A verdade é que temos os mesmos limites, os mesmos constrangimentos de 1964, salvo erro, e o aeroporto já sofreu várias alterações. A extensão hoje é muito diferente do que era há uns anos atrás, nomeadamente na sua primeira versão. Agora, não sou especialista, percebo que haja algum medo, algum receio de aumentar este limite para mais tarde, se houver um acidente, não se dizer que foi por causa deste limite. Agora, também já foi público e já foi dito que se o limite tivesse, no fundo, se os limites fossem outros, ou se melhorassem um pouco, cerca de 80% dos voos que foram divergidos tinham aterrado na Madeira. É uma questão sensível, mas que merece uma resposta cabal, sim ou não. Já andamos nisto há 4 ou 5 anos, portanto acho que essa questão dos ventos deve ser avaliada, estudada. A questão dos aparelhos para aferir a intensidade do vento também. Houve uma discussão recente na Assembleia Legislativa da Madeira sobre essa temática. Esses aparelhos nunca mais chegaram cá. Mas se me permites falar sobre a taxa, que acho que era o assunto, a taxa que foi proposta pelo Presidente do Governo, e para quem tem alguma memória, fica até com alguma perplexidade, depois do Funchal, e eu em particular, pelo tempo que dediquei a uma taxa turística a ser implementada na cidade do Funchal, e praticamente todos os agentes, sejam eles políticos, sejam do setor turístico, terem-se insurgido contra essa taxa, acho alguma perplexidade ouvir algumas afirmações de pessoas, seja o Presidente do Governo, sejam outros, que vêm agora defender a taxa. É preciso lembrar
que aquilo que foi aqui referido, que era pelo Presidente do Governo, é que a taxa seria para compensar passageiros e companhias aéreas. É preciso lembrar que os passageiros já pagam taxas altíssimas, elevadíssimas, muitas vezes mais caras do que o preço da tarifa do bilhete de viagem. E as companhias, muitas delas, são ajudadas financeiramente com subsídios dos governos regionais, do Governo da República, nomeadamente do Turismo de Portugal também, para virem para cá. Portanto, conhecem bem as condições, não é novidade. Não me parece que seja pela via de taxas no aeroporto que se resolverá essas situações, até porque a lei europeia já prevê nos direitos dos passageiros compensações em caso de atrasos de voos, de cancelamentos, etc. Tudo isso. Agora, há uma degradação da imagem do destino turístico Madeira para aquilo que se tem assistido no aeroporto, com tendas montadas no interior, com um caos que se vai ali consolidando sempre que há voos divergidos. E quando se fala, não é uma questão de aumentar limites de vento, independentemente dessa discussão poder ser mais aprofundada tecnicamente ou não. Trata-se de uma questão de iniciativa política dos mesmos que quando chega um novo avião charter ou uma nova companhia, vão para a pista tirar fotografia com os pilotos e dar estrelícias às pessoas quando saem, deviam de ir lá dar a cara às pessoas quando estão em tendas a mudar fraldas a bebés ou a alimentar crianças que ficam durante 2 e 3 dias ali à espera sem qualquer informação. Portanto, na prática, deixa-me só terminar. Na prática, os mesmos que vão lá nos momentos bons, também lá deviam de estar nos momentos maus. E um plano de contingência deveria ser feito para dar condições. Não é receber dinheiro, que a pessoa não precisa de... Quem vem passar férias já tem as taxas e tem as compensações que estão previstas nos direitos dos passageiros. É criar condições para que aquelas pessoas tenham um período de espera com dignidade. Seja num hotel, seja num espaço, o que for, como conseguiram fazer. E isso está na esfera e na mão do Governo Regional e são, em última análise, não é uma questão de criar mais taxas, nem para o próximo programa de governo, é uma questão de se entenderem e criarem condições para que a imagem do destino Madeira não se degrade. Sim, mas isso tem um custo e pode ser suportado pela taxa turística, que o governo não manda no tempo, nem no vento. Não, isso tem um custo e o custo é a imagem da Madeira. Sim, mas não se resolve assim de uma maneira tão fácil como estás a dizer. Muito bem, fica assim concluído o debate da semana. Daqui por 15 dias conta novamente com este painel de convidados. Pedro Coelho, Miguel Silva Gouveia, obrigado. Obrigado, boa tarde.